F5 na notícia. Muito bem, olá você que nos acompanha. Estamos chegando com mais um F5 na notícia. Abraço para o meu amigo Ederson Moreira, lá de Xanxerê, Santa Catarina, presente mais uma vez. E como você está vendo hoje, temos convidado especial. Já vamos apresentar este convidado para você. Primeiramente, o seu cumprimento inicial, Ederson Moreira, seja bem-vindo. Olá, você, Aislan, todo mundo que está acompanhando a gente, já desejar também aí uma excelente conversa aí para o nosso convidado, Cláudio Orso, que veio aí para bater um papo, falar sobre um tema importante que você vai trazer para a gente, né, Aislan? Então, seja bem-vindo e apresente-se. Cláudio Orso, ele é diretor acadêmico da UNOESC, lá em Santa Catarina. Seu Cláudio, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Cumprimentar os nossos colegas, Éder, que fez o primeiro contato comigo, né? E o colega Aislan também, que aí está conduzindo os trabalhos. Eu também falo de Xanxerê, Santa Catarina, né? Então não é muito distante da residência do nosso amigo Éder, mas estamos por aí na área também, ok? É importante lembrar, seu Cláudio, que também hoje nós temos a ausência de um dos integrantes aqui do F5, que é o Matheus Viana. O rapaz está em férias, né, na capital, então falou que não quer ser incomodado nesta semana com gravações. E aí, ainda bem que o senhor está salvando aí a nossa pauta semanal, seu Cláudio, porque vem a suprir algo que nós já comentamos em programas anteriores, que é o futuro aí do ensino superior, né? Uma atualização do ensino superior, os desafios atuais do ensino superior. Essa é a pauta central aqui do nosso F5 de hoje. E eu começo por aqui, Éder, depois você complementa. Vamos direto na pauta, seu Cláudio. O que você interpreta que hoje é os principais desafios do ensino superior, seu Cláudio? Eu penso que, em primeiro lugar, nós temos muitos desafios pela frente. Aliás, a sociedade brasileira vive de desafios, na verdade, né? E não diferente na educação. A educação também é um problema, é uma situação que a gente vive diante de muitos desafios, de muitas inconsistências das nossas caminhadas. Mas quando a gente fala de ensino superior, ainda nós temos desafios talvez maiores ainda, né? Principalmente no que diz respeito na condução, não do trabalho da universidade ou das instituições de ensino superior, mas principalmente desse movimento que existe entre a educação básica e o ensino superior, né? Ainda há um certo distanciamento, né, entre aquilo que nós pensamos para uma formação profissional, efetivamente, que passando pelo ensino superior, né, mas partindo do ensino médio, que nós temos aí ainda grandes dificuldades, porque os nossos jovens, né, nós temos feito algumas pesquisas por aí, a dificuldade e eu diria assim, até o pouco interesse para o ensino superior, né? E confesso para vocês que antes do Éder me chamar para essa conversa, né, eu já vinha pensando em algumas coisas, né, como é que nós trabalhamos na escola de educação básica em preparação para o ensino superior, porque nós precisamos de muita orientação para os nossos alunos, para os nossos jovens, porque a gente percebe que informação existe muita. Conhecimento é o que complica, né? Então, o primeiro passo aí que a gente percebe nessa questão é exatamente isso, é a seriedade com que se leva a educação de modo geral, mas principalmente nesse período da transição entre a educação básica para a educação superior. Às vezes nós nos damos conta, e aqui em Santa Catarina, não só em Xanxerê, mas em Santa Catarina, o governo do estado tem investido na educação técnica de nível médio, que está agora com um movimento muito grande no estado, né? E que também é um desafio para nós, né? Porque a partir da formação técnica de nível médio, também teremos uma certa dificuldade de ingresso no ensino superior, porque efetivamente o jovem passa pelo ensino médio, já se profissionaliza no ensino médio e ele precisa aprofundar seus estudos no ensino superior. Esses são desafios que nós estamos enfrentando, não hoje, porque em Santa Catarina ainda não foi deflagrado esse movimento do curso técnico, dos cursos técnicos ainda, mas a gente já sabe que tanto do governo federal quanto do estadual tem essa preocupação nesse sentido. Então, a gente vai acumulando algumas questões em relação aos desafios, e é claro, né, o jeito que os nossos jovens chegam no ensino superior é o grande desafio, é a gente trazê-los para o nível
que nós precisamos para o ensino superior, né? Então, eles vêm com muitas fragilidades, sem contar as questões financeiras, sem contar as questões de dificuldade de chegar mesmo no ensino superior e assumir esse compromisso de tornar-se grandes profissionais das áreas onde eles se procuram. Éder, fica à vontade. Cláudio, a gente conversava já em outros momentos também, pegando alguns exemplos e fazendo um paralelo até da nossa profissão aqui. Trabalhar com conteúdo para a rede social era algo talvez impensável há 15 anos atrás, né? A gente não via isso como uma profissão. Então, a cadeira que a gente vê universitária é o jornalismo. Cada vez mais a gente percebe que o jovem ele não se atrai pela função jornalista, né? Ele não se imagina mais apresentando o Jornal Nacional, como era o sonho da nossa época. Ele não se imagina trabalhando em uma grande emissora de rádio, como era na nossa época. Ele se visualiza trabalhando com o YouTube, trabalhando com o TikTok, com o Instagram, com as redes sociais. E esse é só um exemplo. Tem muitas outras profissões que vieram surgindo que acabam trazendo de arrasto aí muitos profissionais e muitos desafios também para quem está aí propondo. E aí, como estruturar, como você organizar, como receber essa demanda, porque eu acredito que existe justamente essa demanda que acaba sendo suprimida por talvez cursos rápidos na internet, muitas vezes cursos que não necessariamente têm o embasamento devido, mas que, né, acabam sendo a oportunidade que as pessoas veem de ter um conteúdo e entrar nessa área. Então, eu queria ver como é que você visualiza essa questão das novas profissões, porque, vamos lá, existem profissões já consolidadas que acabam atraindo, né? Olha, preciso ter uma base na administração para conseguir um bom emprego, eu quero ser advogado, ok, vou para a graduação. Mas esse cara que quer trabalhar em áreas novas, que surgiram há pouco tempo, aí eu acredito que também deve ser ainda mais desafiador pensar nesse cenário, né? Nessa situação. Com certeza, né? Porque quando a gente aguarda os nossos estudantes na sala de aula, e não só no ensino superior, mas de modo geral, né? Mas estamos falando do ensino superior, a gente sempre se questiona e faz essa pergunta, né? O que é que ele precisa e o que é que ele deseja aprender? Porque não dá mais para a gente pensar apenas no conteúdo específico de uma área, né? Então, assim, nós estamos buscando alternativas de diversificar um pouco o processo de aprendizagem e de formação acadêmica deles, né? Flexibilizando a matriz curricular do curso, porque antigamente a gente tinha, né, cada um, nós aqui tem uma graduação, né, ou mais que uma, mas a gente tinha assim, conteúdos específicos da área, né? A gente trabalhava unicamente com conteúdos específicos. Hoje nós procuramos, a UNOESC, por exemplo, e não só, mas muitas instituições estão flexibilizando a matriz curricular do curso, estão buscando outras vias por dentro do próprio curso, outras oportunidades para que o aluno também tenha. Nós temos, citar um exemplo, acho que nessa tua reflexão, é um exemplo muito prático, que nós tivemos alunos, por exemplo, do curso de Direito, que foram fazer componentes, né, na área das agrárias, por exemplo, e se encontraram lá uma oportunidade de discussão. Então, pensar que fazer Direito, por exemplo, é estudar apenas área jurídica, ou fazer jornalismo é apenas se apresentar, ou fazer história, como eu fiz, é apenas dar aula de história, está equivocada essa ideia. Não cabe mais nesse contexto. Não cabe mais nesse contexto. Porque, como eu falei no início da fala, informação tem muita, certo? Então, nós podemos buscar muita coisa, mas conhecimento na área específica a gente tem dificuldades. Agora, quando eu oportunizo, quando a universidade ou as universidades oportunizam esse aproveitamento de outras experiências, trazem para dentro do curso outras discussões, o que provoca, de alguma forma, reflexões que, às vezes, conduzem ou parte do princípio de que, às vezes, as pessoas precisam não mais saber apenas de uma área específica. Então, assim, esse para nós é um desafio, porque a gente tem que concorrer com as mídias sociais. Entende? O professor não basta mais ir para a sala de aula. A gente conversava há poucos dias aqui o quanto a gente gosta da profissão, certo? Mas o quanto é difícil ser professor, porque você vai com a tua aula preparada para trabalhar o assunto X, mas você chega na sala de aula, você precisa mudar o rumo da conversa,
porque o que vem do aluno, ou que ele já tem de informações, você precisa dar uma reviravolta no processo. Então, isso para nós é assim. Por isso que nós estamos muito focados hoje na metodologia do ensino. Não dá mais para ser professor e aluno. Não dá mais para ser eu falo e você escuta. Não dá mais para dizer, olha, pessoal, eu sei e você não. Não tem mais isso, gente. Isso não existe mais. O grande desafio é a gente se aproximar e ter argumentos necessários e fundamentados, claro, né, para justificar algumas das nossas ações e falas. Porque, às vezes, o aluno traz uma outra informação que nós precisamos dar conta. Então, parece-me que ser professor, em outras épocas, eu até brincava ontem numa fala com os professores aqui, que em outra época, ser professor era ter o livro didático, a caneta, o giz, certo? E um quadro que nem era branco, era um quadro negro, um quadro verde, sei lá que outra cor, né? Mas era o quadro, o giz e um caderno e um livro para eles anotarem. Hoje, eles vêm com a informação. E mais do que nunca, nós pensamos e trabalhamos com trilhas de aprendizagem, certo? Preparando já para que o aluno tenha conhecimento de todas as etapas do processo. Ele precisa saber o que vai acontecer durante esse semestre. E quando ele sabe o que vai acontecer, ele já vem com outra informação e com conhecimento, não para confrontar o professor, mas talvez possa ter até para avaliar o professor, para ver se o professor domina, se não tem. Mas não é esse o foco. Eu penso que na maioria dos alunos, dos estudantes, é muito mais porque eles querem agregar. E isso para nós é um espaço que se abre muito significativo, porque também tira da zona de conforto o professor que sabe e o aluno que tem que aprender, né? Começa a essas profissões que você coloca e que algumas estão capengando, profissões tradicionais, profissões que elas vão desaparecer num curto espaço de tempo, porque as outras se sobrepõem e aquilo que se faz não passa mais apenas pela universidade. Passa pela universidade com a titulação, com a formação acadêmica, né? Mas principalmente porque a gente busca, como você falava, cursos rápidos, oportunidades curtas, rápidas, e que, no mundo que nós vivemos, o imediatismo, ele é muito presente, em tudo, né? Eu quero fazer aqui uma observação da área de vocês, inclusive, né? Que eu vi uma matéria ontem nas redes sociais, e hoje à tarde ela também apareceu numa outra rede social, né? Um outro site. Aí eu pensei o seguinte, pô, esse cara de hoje está atrasado, porque é a mesma matéria, já saiu ontem. Entende que não dá mais para esperar para amanhã, porque amanhã pode ser tarde para algumas coisas. E isso não é só na comunicação, né? Isso é em tudo. O que passa hoje, amanhã a gente tem acesso a tudo. Então, eu vejo assim como uma grande preocupação nossa é fazer esse link com os nossos estudantes a partir do princípio de que eles têm informações, promover a reflexão e produzir conhecimento. Seu Cláudio, uma perguntinha para você que acompanha o F5 na notícia. Nós estamos aqui com o diretor acadêmico da UNOESC, lá de Xanxerê, Santa Catarina, Cláudio Orso, nosso convidado especial do programa de hoje, discutindo aqui o ensino superior, né? O futuro, a atualização, a questão atual com relação ao ensino superior. Diretor Cláudio, me parece que antes da pandemia existia uma espécie de concorrência do presencial com o online. Nós temos a impressão que após a pandemia, quem não era do online passou a ser presencial e online também. Não sei exatamente a realidade da UNOESC atual, você pode até aproveitar para explicar. Mas, assim, o que você vê como diferença principal hoje entre os dois ensinos? O presencial é esse que o aluno vai todo dia e o online? Eu quero dizer para vocês, em especial para o Aislan, e para quem está nos acompanhando, né, que eu tenho dito isso há muito tempo. O que faz a diferença no profissional não é só a instituição e nem só a modalidade. É o compromisso que eu tenho na formação da minha área. É o meu compromisso. A pandemia veio para, de alguma forma, desmistificar a educação não presencial. Tá? A educação não presencial. Se nós partirmos do princípio de que todos os cursos deverão ter aulas de segunda a sexta, nós não teríamos mais alunos, porque o aluno também gostou de ficar em casa.
O aluno do presencial também passou a ter uma outra... Ele sofreu para aprender, assim como as universidades sofreram, a educação básica sofreu para ensinar na modalidade online. Só que a gente também, online, que não é educação à distância, né, mas nesse sentido a gente precisou buscar alternativas para passar e garantir que esse encontro, que esse curso, que essa atividade possa ser computada para a gente não literalmente tirar de circulação esse ano de pandemia que a gente passou esse ano e pouquinho. Então, assim, o que a gente percebeu? As pessoas passaram. Mas, por outro lado, a gente também, nós somos uma instituição literalmente de ensino presencial, tá? Os nossos cursos têm aulas de segunda e terça, ou 3 dias por semana, literalmente. Eles têm dias que são componentes que a gente chama de híbridos, que parte dele é presencial, síncrono, não é aula gravada, não é nada disso, a gente não tem aula gravada, é sempre no formato síncrono, né? Ou seja, professor de um lado e aluno do outro, para poder fazer essa discussão, né? E alguns componentes que são totalmente full, ou totalmente online, né? Mas nós temos que também apresentar essa dinâmica, esse formato diferenciado, para que a gente também, de alguma forma, garanta também a sustentabilidade da instituição, mas também para dar a oportunidade para os nossos estudantes, né, que às vezes não podem sair de casa todas as noites ou todos os dias, como era do nosso tempo. Porque no meu tempo eu tinha que passar na livraria e comprar um livro. Tudo bem que eu já tenho muitos anos de tempo de serviço, né? Mas quando eu fiz a minha primeira graduação, eu tinha que comprar um livro se eu queria ler alguma coisa. Hoje não, hoje com o celular eu faço tudo e mais um pouco, né, gente? Então, penso que a gente tem essa questão. Nós optamos, né, antes da pandemia, já começamos a discussão, com a pandemia isso se fortaleceu, no início a gente teve uma certa resistência, é preciso ser claro e objetivo, né? Mas a resistência principalmente em função da pandemia, porque as pessoas achavam que podiam fazer de qualquer forma e tudo em função da pandemia, mas a pandemia passou e muitas coisas aconteceram. Uma delas é a questão dessa urgência que nós temos na resposta, né? Na urgência que nós temos na resposta. É como quando nós olhamos para o nosso celular, no WhatsApp, as pessoas mandam mensagem, se você demorar 5 minutos para responder, já manda mais uma perguntar se você não leu a mensagem, né? Então, parece-me que esse imediatismo ele veio para ficar, né? Por outro lado, também nós temos algumas discussões quanto ao ensino presencial e online, né? Inclusive a nível de Brasil. Há uma discussão acerca dos cursos de formação de professores, que não podem ser, ou que não deveriam ser totalmente online, né? Deveriam ter presencialidade também, mas que também no Ministério da Educação, a gente sabe que as políticas, né, não só da educação, mas as políticas de modo geral, têm trazido um pouco essa flexibilização, mas também deixando a gente um pouquinho na dúvida dos rumos que devemos tomar. Então, a gente percebe assim, sim, é difícil, a pandemia veio para ser um marco, né, principalmente na questão da comunicação e no contato com as pessoas. Perdemos outras coisas, claro, não temos dúvidas disso, mas também oportuniza, de alguma forma, as pessoas a estarem na universidade. Éder, o tempo passa voando, né? E se a gente quisesse, poderia tranquilamente fazer com o seu Cláudio um programa de 2 horas, no mínimo. Justo, Maria. Esse é o tema. Mas, Éder, tua pergunta final, aí nós já vamos para os encerramentos aqui do programa. Cláudio, então, para a gente resumir, dá para se dizer de que existem os benefícios, existem o lado positivo, né? As situações que realmente vale a pena valorizar do ensino à distância, da mesma forma como existe o benefício lá do aspecto positivo do ensino presencial. O meu perfil, eu gosto, já sou um pouquinho mais das antigas também, eu prefiro o presencial. Eu valorizo bastante essa questão do contato com o colega de sala, o contato com o professor. Eu acho que, às vezes, o que acontece aí no bastidor acaba te trazendo muito repertório, muita informação. Então, existe o benefício de você conseguir estudar a hora que você quer, tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente está numa sociedade em que as pessoas elas são acostumadas a deixar para depois. E aí, quando você tem o compromisso, o horário para chegar, o horário para sair, talvez é mais fácil de você concluir uma graduação no tempo adequado. Então, gostaria que você fizesse um fechamento aí também nesse aspecto, nesse sentido, porque eu vejo que essa questão do presencial e a distância acaba
sendo um aspecto bem importante para a gente falar. Bom, Éder, eu acho que a tua pergunta é extremamente pertinente nesse momento, né? Porque o fato de a gente dizer que há benefícios e no presencial e também na distância, eu tenho a minha posição também, né? E a minha posição é a seguinte, nada aos extremos, não precisamos ser 100% presencial e 100% à distância, isso eu acho que não pega. Mas eu quero dizer o seguinte, de fato, Éder, você que tem idade para ser meu filho, né? Mais novo ainda, não mais velho. Não é tanto assim. Mas aí passa assim, a gente tem essa concepção, porque é na relação que a gente constrói essa humanidade que a gente está aí, entende? Então eu vejo assim, ó, assim, nem se discute o aproveitamento pela presencialidade, certo? Não se discute, porque nós não aprendemos somente com a leitura, nós aprendemos na leitura e na relação com o outro. Então, isso me fortalece, certo? Agora, tem benefício, mas eu preciso desenvolver uma certa autonomia, certo? E uma certa responsabilidade com relação ao ensino à distância. Porque fazer ensino à distância por fazer é muito fácil, né? É mais fácil. Mas nós não podemos pensar dessa forma. Então, nós precisamos pensar, primeiro, sim, presencial, certo? Podemos aproveitar algumas coisas? Sim. Do online? Sim, é verdade. Principalmente porque hoje o contexto que nós vivemos, ele está muito presente. Mas eu não posso dizer que o presencial ou que eu... Existe também, claro, o desejo, ou sei lá, uma adaptação melhor, né, do educação à distância. Mas, assim, eu sou defensor do ensino presencial. Por mais que há muito tempo a gente trabalhe com componentes à distância, ou em muito tempo a gente já tenha percebido isso, mas eu temo porque quando a aula é gravada, nós podemos perder a concentração muito mais fácil. Quando a aula é online, a gente perde a concentração. Imagina se eu estivesse aqui assistindo vocês a falar, apenas assistindo. Eu poderia me desligar, pegar meu celular, posso pegar meu chimarrão, posso fazer qualquer outra coisa. É diferente, gente. É diferente quando você está à frente do teu aluno, à frente do teu professor, e que você pode dizer, professor, dá licença, eu acho que eu tenho uma compreensão diferente do processo. E aí já vem a leitura do colega. No presencial, a gente ganha significativamente, porque a gente está num processo de socialização. Se isso não fosse importante, nós poderíamos ter desde a educação infantil online, mas não pode não pela legislação, é porque se entende que o processo de socialização tem que ser presencial, que não tem outra forma, né? Então, nós vamos ter essa caminhada, mas temos que ter discernimento daquilo que podemos fazer no presencial e também no online. Eu, particularmente, eu sou do ensino presencial, entende? Eu defendo... Entendo muito bem, viu, Cláudio? Entendo muito bem quando você fala que, na verdade, o bom, ele vai ser bom em tudo. O comprometido, ele vai ter comprometimento em tudo, né? Mas, infelizmente, isso não se aplica à maioria, né? Isso. E aí, o presencial, realmente, penso eu também, que faz a diferença, né? Faz a diferença. Cláudio Orso, diretor acadêmico da UNOESC, nós queremos te agradecer pela atenção com a nossa equipe do F5 na notícia, tá? Esperamos nos ver em outras oportunidades para discutir outros temas, né? Como eu falei, poderíamos alongar muito mais, mas sabemos dos seus compromissos, do seu tempo e do que a gente tinha pautado aqui. Então, os nossos agradecimentos, seu Cláudio. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço primeiro ao Éder, que fez o contato comigo, mas também ao Aislan, que conduziu esse trabalho mais diretamente, digamos, mas penso que esses momentos são importantes para todos nós, até para nós, para quem fala, para quem apresenta, para quem, né, tem uma leitura e uma reflexão daquilo que a gente faz. Nós produzimos isso. Nós não apenas falamos sobre, nós falamos, mas também pensamos. Bom, eu preciso saber do que eu estou falando, eu preciso ter clareza de que talvez a pergunta não é tão objetiva para mim, ou eu não tenho essa leitura. Então, assim, ele produz reflexão. Vejam só que exemplo importante. Nós estamos aqui presencialmente, não é verdade? Nós estamos presencialmente. Mas, se for para assistir depois, talvez a concentração não seja a mesma. Então, acho que é importante a gente colocar essa questão. Mas quero agradecer, aliás, a todos vocês, desejar um excelente trabalho
nessa caminhada do F5 de vocês. Éder, meu amigo, um grande abraço, boa semana. Obrigado, Aislan. Obrigado também ao Cláudio pela participação. Sempre importante esse bate-papo, realmente fazer essa análise e que a gente possa falar também sobre outros temas no futuro e com certeza vai ser convidado. Obrigado mais uma vez também a você que nos acompanhou. Valeu, gente. Todos vocês que nos acompanharam, nosso muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Abraço. Valeu. F5 na notícia.